Bom, enfim, né? Mas levando em consideração que a apresentação lá não foi tão, né, de acordo com o nosso perfil, como a Jo falou, a gente acha melhor passar a bola para que vocês mesmos se apresentem. Então a gente não arriscou convidar e pedir pro chat GPT falar sobre vocês. Então a gente passa a palavra para eles, né, Jo? Para que eles possam se apresentar e a gente possa começar Quem essa que vai ir conversa. primeiro? Quem quer ir primeiro? Dá pra perguntar pro chat GPT aí? Acho que você. Eu, então? É. Beleza. Eu sou Marcos Serafim. Eu sou artista, pesquisador e professor de fotografia, vídeo e imagem na Universidade do Arizona, em Tucson. Tô até me sentindo um pouco nostálgico de estar nesse bairro, nesse lugar de Curitiba, em Curitiba agora, porque eu estudei cinema. Ali na FAP? Aqui há muitos anos, na Unespar, FAP. E foi lá que conheci o Thiago, diretor audiovisual aqui da agência Escola. E sempre trabalhei sempre tive muito interesse em trabalhar com os limites do que o cinema me apresentava. Sempre me senti muito moldado pelo cinema e sempre tentei empurrar essas fronteiras e tentar entender cada vez mais como ele se encontra materialmente com a minha vida. E através de produção de documentário, eu me tornei muito interessado por antropologia, por ciências sociais. E acabei desenvolvendo uma prática no documentário que me permitia tensionar, problematizar relações entre objeto e sujeito na pesquisa e cada vez mais tentar entender as relações que a gente tem com a imagem e com o documento em forma de imagem. Trabalhando com documentário experimental, eu cheguei num ponto em que as artes visuais me pareceram o lugar em que eu ia conseguir investigar com mais liberdade essas coisas que eu estava querendo. E eu fiz um mestrado na Universidade do Leste de Illinois, nos Estados Unidos. Um primeiro mestrado em artes de estúdio, investigando cinema expandido, documentário expandido, experimental. E depois eu fiz um MFA, um Master of Fine Arts, que é o último grau possível nas artes visuais práticas na academia americana. Também estudando arte de estúdio e focando na produção de imagem em movimento e no pensamento da imagem em movimento. E acho que depois eu posso falar mais sobre como a inteligência artificial entra na questão aqui, mas queria primeiramente só introduzir essa trajetória e mostrar como a minha relação com a imagem em movimento agora não só agora, ela está desde sempre ligada com o pensamento político da imagem que foca muito na relação que a imagem documental tem com a realidade, ou os conceitos de realidade, ou uma presunção de realidade. E só para dar uma dica de onde a gente vai mais para frente, eu acho que a inteligência artificial tensiona bastante essas questões e traz bastante coisa para a gente pensar. O que mais que eu posso falar? Eu acho que eu vou deixar por aqui, por enquanto. Não, eu acho que já, né, deu para dar uma presença internacional aqui hoje no podcast. Para dar uma prévia e é bacana, né? Eu acho essa relação que você coloca, porque, claro, a gente está aqui falando de inteligência artificial, é o ponto central do podcast hoje, mas, sem dúvida alguma, essa trajetória, né, que parte de pesquisa, né, seja da imagem em si, da arte e movimento, a Luísa vai se apresentar, ou de qualquer outra temática, eu acho que essa tensão entre aquilo que existe antes disso, né, ou processualmente com a imagem, também é importante, né? Porque senão fica parecendo que a gente vai entrar naquele determinismo tecnológico em que a gente vai ficar falando aqui, né? Como é que o chat GPT ou qualquer outra tecnologia mudou nossa vida, né? Então, acho que a introdução é boa, porque vai fazer a gente pensar. Luísa. Bom, eu sou Luísa. Eu sou pesquisadora da área de comunicação, né? Tenho toda a minha formação dentro dessa área, então fiz jornalismo na graduação, depois comunicação, mestrado e doutorado. E desde a graduação, assim, finalzinho lá, TCC, eu comecei a pesquisar comunicação digital. Então,
passei da graduação, né, até o doutorado por diferentes temas, e quando eu cheguei no meu doutorado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu demorei um tempo, assim, para, na verdade, definir qual que era o meu tema de pesquisa, entrei com um projeto, aquela coisa, a gente vai mudando. Mas no decorrer ali do doutorado, eu comecei a me interessar por inteligência artificial, especificamente dentro, né, do âmbito da comunicação, e eu estava muito interessada em tentar investigar algum tipo de uso, aplicação de inteligência artificial que fosse bem do um potencial de uso cotidiano, assim. Então, meu doutorado eu terminei em 2020, então a gente já tinha, né, comecei em 2016, então 2016, 2020, mas nesse período a gente já tinha muitas, né, aplicações de inteligência artificial, a gente vai falar hoje, né, como a gente já tem há muito tempo, mas muitos usos, assim, específicos e estudos desses usos específicos, né, no setor financeiro, né, na medicina, enfim. E eu queria algo, assim, um pouco mais do cotidiano, entender como talvez essa tecnologia pudesse, né, entrar na vida das pessoas de uma maneira um pouco mais sutil, menos perceptível, até um pouco, às vezes, menos séria, né? E aí que eu fui investigar as assistentes digitais, então Siri, Alexa, Cortana, Google Assistente, na minha tese, né? E eu acho que muitas das coisas que a gente for falar aqui vai ter a ver um pouco com essa pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa, fui descobrindo que tinha muito mais coisas do que eu imaginava, né, para pensar por aí, e nessa pesquisa eu sempre fui me focando na interação das pessoas com esses dispositivos, nos imaginários em torno desses dispositivos, e também um pouco na forma como esses dispositivos eram pensados, desenhados, né, e postos a funcionar no mundo, por assim dizer. Bom, eu sou gaúcha, então finalizando minha apresentação, mas agora resido aqui em Curitiba, estou fazendo aniversário de 1 ano de Curitiba, e trabalho hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou professora substituta do curso de jornalismo lá. Eu acho que sobre mim é isso, nunca sei o que dizer na hora de apresentação. Não, falou então... super bem, pô.